Abra sua Bíblia, o último capítulo do livro de Jó. Jó, capítulo 42. E vamos ler o versículo 10 e o versículo 12. Todos os irmãos. Aliás, aqueles que trazem a Bíblia para o culto, não é? Eu só queria entender assim um negócio. Eu preguei aqui logo no comecinho. E depois o Alisson me rejeitou. Me abandonou. Apareceu uma rapaziadinha aí, ele gostou da rapaziadinha. Mas esse ano ele criou termo, criou responsabilidade, né? Chorou de volta. Mas eu queria entender, eu não vou pregar com esse movimento de conversa aqui, eu não vou pregar com esse movimento de conversa aqui. Se os irmãos forem ficar aí conversando, eu vou deixar o microfone e aí o outro vai pregar. Eu acho isso, ó, na hora que tocaram, eu estava ouvindo. Agora tem que ficar aqui para ouvir o pregar. E quando toca, a gente tem que ficar ouvindo. E agora que eu vou pregar, vai ter que ficar lá fora. A parceria fica onde é a parceria? Então eu não fico mais perdendo tempo. Se você não quer, você faz o seguinte: você vai lá para a sua casa. Não fica, por exemplo, lá na frente ali, aquele grupinho ali batendo papo. Não é coisa de Deus aquilo. Eles estão de costa para nós. Eles estão de costa para a palavra, dizem que são crentes. Mas nunca foram crentes, isso é mentira. Aí o Cavalo Júnior é bravo, mas fica aqui, deixa eu ficar batendo papo aí enquanto está pregando. Então, se você não quer, vai ficar na tua casa, fica vendo novela, vai para a praça, mas não vem para cá, não vem me atribular não. Eu tenho uma pressão 23/19, se eu explodir aqui, tu é culpado. Desculpa, pastor. O senhor sabe como é que eu sou, né? Eu não consigo, eu fico sentadinho, meu Deus, aí quando chega a minha vez, a pessoa não valoriza. Então, a Bíblia diz que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Mas se você não é de Deus, meu irmão, se tu não quer ouvir a palavra, porque tu não é de Deus. Deve ser de outra pessoa, mas de Deus, tá bom? Obrigado aí pelo convite. Pode ser a última vez, mas já falei tudo. Deus abençoe. Eu amo esse menino. Eu pena que ele está desnutrido, né? Magrinho, não come quase nada. Mas ele é querido demais. Ele consegue nos atrair a ele. Ele tem um imã gostoso. Que é parceiro, é companheiro. Seu pai, meu amigo, isso é gente boa. Eu estava ajeitando sua gravata porque estava top. Então, isso é gente boa. Deus obreiro. Como é que é? Quem me trouxe? O Sudrunei. Ei, Sudrunei. Gente boa. Só tem um Sudrunei na vida e aí. Deus te abençoe. Quem achou Jó 42, diga: eu achei. Eu achei. Leia comigo o versículo 10. Diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Diga comigo: e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Versículo 12 diz: e assim abençoou o Senhor. Diga comigo: e assim abençoou o Senhor. Repita o versículo 10: e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Versículo 12: e assim abençoou o Senhor. Tome seu assento, os que podem. Com a ajuda do Espírito Santo e a boa educação dos irmãos, de forma bem lacônica, eu gostaria de prescrutar mais uma vez uma das histórias mais conhecidas da Bíblia Sagrada. Na verdade, nós não vamos falar ditamente de Jó, mas essa noite eu gostaria de estudar com vocês sobre algumas vozes que aparecem no livro de Jó. Se você estudar os 42 capítulos da história de Jó,
Vale a pena até informar que a palavra Jó vem do hebraico, que é Iob, esse D é mudo, e a tradução de Iob significa aquele que foi perseguido. Então a tradução do nome Jó revela todas as circunstâncias pelas quais Jó passara. Ele fora perseguido do capítulo 1 e até o capítulo 42. E quando eu estudo a saga de Jó, eu começo a perceber que a história de Jó, ela não chama só a nossa atenção. Nós que somos pentecostais, avivados, nós que amamos a Deus, amamos a Bíblia, quando se estuda a história de Jó, a mesma não chama só a nossa atenção, mas a história de Jó também, ela chama a atenção dos críticos, dos ateus, dos teólogos, de gente que não tem compromisso com a fé, de gente que não tem compromisso com a Bíblia. Mas nós não podemos condená-los, porque eles falam mal da história de Jó, porque eles não conhecem o Deus de Jó. Nós conhecemos Deus, mas eles não conhecem Deus. Então eles criticam, eles zombam, eles colocam, só para que os irmãos entendam, eles colocam a história de Jó na categoria da mitologia, de sofismo, de ideias produzidas por pensamentos vagos, como diz os filósofos. Mas a história de Jó é real, e ela nos chama a atenção, porque existe um Deus por trás da história de Jó. Existe uma ação de Deus, existe a mão de Deus, existe o cuidado de Deus, existe o agir de Deus. Não, você não entendeu, eu vou falar só para esse lado aqui. Quando se lê a história de Jó, a gente percebe Deus fazendo, Deus promovendo, Deus fechando, Deus abrindo, Deus tirando, Deus dando em dobro. Há um gaiato, a expressão é pejorativa, mas um teólogo chegou comigo e disse: não, o personagem principal da história de Jó seria Satanás. Não é verdade, porque Satanás aparece no capítulo 1 e no capítulo 2. O personagem principal é Deus, que ele aparece no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6 e vai até o 42º. Uma outra observação é que existe um pronome. Se tu entenderes isso, nós vamos caminhar legal hoje. Existe um pronome que indica toda a esfera de compromisso de Deus com Jó. Quando Satanás apresenta-se diante de Deus, Deus diz assim: vistes o meu, diga comigo, meu. Quem não fugiu da faculdade sabe que meu é um pronome, é o pronome de posse. Então Deus está dizendo para Satanás que Jó tem dono, que Jó tem dono. Não, você não entendeu, que Jó tem dono, que Jó tem dono. E é interessante que ele diz: ele é meu, ele é meu, ele é meu. Então, se vocês estão sendo provados como eu estou, você precisa adorar Deus essa noite, porque você está sendo provado, porque você é de Deus, você é de Deus, você é de Deus, e Deus tem compromisso com você. Mas o que me traz aqui essa noite é exaurir algumas vozes que perpassam o livro de Jó. Você está disposto a me ouvir mesmo? A primeira voz que eu destaco na história de Jó seria a voz de Satanás. Diga comigo, voz de Satanás. Eu não vou elogiá-lo, pelo contrário, eu vou bater muito nele hoje. Mas existe a voz de Satanás que aparece nesse livro. E a voz de Satanás aparece no capítulo 1 e aparece no capítulo 2. Satanás foi ou seja, os filhos de Deus, referência no hebraico aos anjos, foram até Deus. E o texto de Jerônimo no hebraico diz assim: e foi ele, entre eles, Satanás. Só que deixa eu explicar isso. Satanás não foi falar sobre Jó e nem de Jó. Existe uma grande diferença quando você fala de alguém ou quando você fala sobre alguém. Por exemplo, eu não posso falar de alguém, porque quando eu falo de alguém, eu falo mal dele, eu critico, eu tenho inveja, eu quero que ele não cresça. Eu tenho que falar sobre alguém. Quando eu falo sobre alguém,
eu exalto as qualidades, a fé, o amor que essa pessoa tem. Então, quando Satanás aparece, olha para mim, Deus faz uma pergunta: você está vindo da onde? Aí ele diz: eu estou dando uma volta na terra. Quando Satanás fala isso, ele abre a lacuna para Deus falar. Aí Deus diz assim: então, a palavra então no hebraico é continuidade. Então vistes o meu servo Jó. Quando Deus diz isso, é que Satanás deu uma volta numa cidade chamada Uz. Capítulo 1 e 1 de Jó, a Bíblia diz assim, ó: havia um homem na terra de Uz. Quem não fugiu da faculdade sabe que havia é o verbo haver. E o verbo haver é o verbo da existência. Quando eu quero ratificar algo, eu uso o verbo haver. Então Deus está dizendo que havia, o autor está dizendo que Jó é uma pessoa real. Aí Deus diz assim: então tu passou em Uz. E o que tem Uz? A cidade de Uz era uma cidade idólatra. Irmãos, eu não quero confundir porque eu estou correndo, mas Jó, ele não é judeu, Jó é gentil. Ele não tem nada de judeu, porque ele vem de Uz. Uz é Edom. Edom gera os gentios. E só para que os irmãos entendam, na cidade de Uz existiam 10 deuses para um homem. Ou seja, um homem adorava 10 deuses. Aí é por isso que Deus gosta de Jó, porque ele vive no meio de uma idolatria, mas resolveu adorar o único Deus verdadeiro. Mas segura aí. Aí Deus diz assim: tu passou em Uz. Passei. Vistes o meu. Ó, eu não quero arriscar nada, porque eu já, nem quando eu comecei eu arriscava, imagine agora que eu estou me jubilando da itinerância. Mas escute, o autor diz que Jó tinha 4 qualidades. Diga comigo: íntegro. Diga comigo: reto. Diga comigo: temente a Deus. E desviava-se do mal. Quem disse isso foi o autor do livro, que eu não quero dizer. O Alisson sabe quem é, mas eu não quero dizer. Mas depois o próprio Deus, na cara do diabo, ele diz: tu vistes o meu servo Jó? Ele é íntegro, ele é reto, ele é temente, e ele desvia-se do mal. Só para você dar glória a Deus, a palavra íntegro no hebraico é tam, T-A-M. E a palavra tam no português significa completo. Então no original diz: e Jó era completo. Bom, peraí, não é só isso que eu quero pregar não. Mas Deus diz assim: ele é reto. A palavra reto no hebraico é titizate. Esse T é mudo. Significa que Jó não olhava para a direita, não olhava para a esquerda, não olhava para trás, não ficava perdendo. Eu vou falar tudo porque eu preciso jantar. Ele não ficava, não estava nem aí. Ele tinha um alvo, ele tinha um compromisso, ele quer chegar. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Ele é reto, ele não ficava dando moral para quem não gostava dele. Ele não ficava aí se lamentando. O leite que derramou, ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, ele vai chegar em algum lugar. E se você tem ouvidos, me ouçam essa noite. Para de olhar para o lado, para de olhar para trás. Você tem um alvo, olha para frente. Eu vou falar, pega na mão do teu irmão aí, pega. Isso não tem nada de espiritual, só são técnicas pedagógicas, tá bom? Pega na mão do teu irmão e aperta a mão dele aí e diga: para de dar moral para quem não gosta de você, para de ficar com fofoquinha, para de ficar com disse-me-disse. Olhe para frente, olhe para frente, olhe para o alvo, olhe para o alvo, olhe para frente, olhe para o alvo, olhe para frente. Mas não é isso que eu quero falar não. Aí outra coisa que Deus faz, característica, Deus diz assim: ele é temente. Diga temente. Temente no grego ali, perdão, no hebraico é ter medo. E ele desvia-se do mal. Agora escute, por que ele desvia-se do mal? Porque ele é empresário. Ele tem ovelhas, lã, roupa, né? Vocês sabem, né? Ele tem transportadora. Ele é rico.
Irmãos, eu estava estudando sobre Jó. A Bíblia diz assim, que ele era não é ele era o maior do Oriente. Gostou, né? Ele era tão bom, Jó, tão bom, que no capítulo 29 do seu livro, ele era olho dos cegos. Já leram isso? Ele era pés dos coxos. Ele cuidava de órfão, de viúva, de pobre, de cego. Que homem especial. E vocês sabiam que os filhos de Jó não eram crentes, mas quando eles vinham do banquete, ele levantava-se de madrugada e orava por eles. Aleluia. Agora Satanás está diante de Deus e Deus diz: tu viu ele? Cuida de viúva, cuida de cego. É isso que Deus quer dizer. Cuida de pobre. Aí vem a voz de Satanás: prepare-se. Satanás disse assim: também. Esse também de Satanás é que é terrível. Também tu cercastes ele, o patrimônio dele está cercado, as obras da sua mão o Senhor abençoou. Ele não tosse, não toma insulina, não tem pressão alta, ele está de boa. Tira tudo que ele tem para ver se ele vai continuar te adorando. E é sobre essa primeira voz que eu quero analisar aqui. Satanás está dizendo para Deus: ele te serve por interesse, ele só te serve porque tu dás. Tira dele. Para de abençoar ele um mês para ver se ele vai continuar na igreja. Para de abençoar ele um mês para ver se ele vai para a escola dominical. Para de abençoar ele um mês para ver se ele vai te adorar no culto. Não entenderam, não é? Aleluia. Satanás simplesmente olha para Deus e diz: para de abençoá-lo então por um tempo. Deixa ele sozinho. Não cerca mais nada não. Só a título de acréscimo de conhecimento, a palavra cercar significa que por vezes Satanás tentou entrar, mas quando Deus cerca, meu irmão, não adianta. Não, você não entendeu? Eu vou pregar só para esse lado aqui da galeria. Satanás tentou entrar, mas quando Deus cerca, está cercado, irmão. E Satanás não vai invadir aquilo que é nosso. Você crê nisso? Faça barulho de glória. Só que essa voz de Satanás tem me incomodado esses dias. Será que realmente a gente não vem para a igreja só por causa de uma vitória? O que te trouxe aqui essa noite? O que te trouxe aqui nesse culto? Mostrar o teu sapato novo? Mostrar a tua roupa nova? Mostrar esse terno que eu ganhei? Esse terno é caro? Não. O que nos motiva às vezes a ir à igreja é vitória, é bênção, Deus vai dar. Mas essa noite eu quero tirar essa ideia de você. E se Deus não te der nada hoje, e se Deus não te abençoar hoje, tu vai continuar adorando a Ele ou tu vai embora da igreja? Eu vou falar, não mandei você me convidar. Era para terminar esse trem ontem, não era? Agora segura aí. E se Deus não te curar, e se Deus não abrir essa porta, tu vai continuar dizimista, fiel, ou tu vai embora? Qual é o Deus que você veio buscar essa noite? O Deus que dá ou o Deus que é? Eu vim atrás do Deus que é. Adorar a Deus. Eu completo agora dia 28 de setembro, não parece. 47 anos. Viu aí? Mas ele tem jeito de 25, dos quais eu estou 23 anos pregando a palavra. São 23 anos que eu fui consagrado a pastor. Mas o que é que a gente ouve? Vamos para a igreja, vitória. Vamos para a igreja, cura. Irmãos, analise a sua oração. Você passa 90 minutos, 90% das nossas orações é só pedido: me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. A gente fica 10% adorando. Quando a gente adora, a gente não quer mais. Mas eu cobro meu marido, só isso. Aí começa. Sim ou não?
essa noite eu tenho uma proposta para nós. Vamos mostrar para Satanás que nós não servimos a Deus por interesse. Prova para Satanás hoje que você